Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar trazendo aqui algo que muita gente que está entrando agora para iniciantes, tá? Procuram informações sobre estratégias para estar operando. Eu tô aqui na Spectre e eu vou estar falando sobre suporte e resistência em acúmulos de preço. Ok? Eu deixei 2 exemplos aqui marcados em períodos muito próximos. Olha só, isso aqui se tornou um acúmulo de preço. Por que se tornou um acúmulo de preço? Houve uma força vendedora aqui, continuou descendo aqui. Porém, o preço estagnou. Eu fiz uma marcação de um suporte aqui e de uma resistência aqui. O que é um suporte e uma resistência? Suporte é quando o preço toca aqui embaixo, porém ele não consegue ultrapassar. Ou seja, grandes players, um movimento muito alto em massa, né, de valores aqui, vai até um certo ponto, no caso uma força vendedora veio até aqui, porém não conseguiu ultrapassar essa taxa de valor aqui. O que aconteceu? Ela retraiu aqui e continuou subindo de volta, ou seja, ela bateu e voltou. Então aqui se formou um suporte, ok? Quando o preço bate e não consegue ultrapassar. Com isso, a gente pode estar fazendo uma marcação de um suporte. Ok? Na resistência é a mesma coisa, quando o preço bate, não consegue ultrapassar e ele retrai, ele volta. Nesse exemplo aqui, a gente está tratando de uma microtendência em um período curto, ok? Eu estou aqui com velas de 1 minuto, certo? Então, aqui nesse tempo é um período curto, não está se tratando de horas, nem de dias, nem de meses, são de minutos. Cada vela aqui é 1 minuto, ok? Então, nesse tempo, houve um acúmulo. O que aconteceu? Eu fiz essa marcação de resistência, onde o preço bateu, certo? E um suporte. O que aconteceu aqui? Houve esse acúmulo. A gente pode estar fazendo entradas nesse acúmulo? Sim, olha só. A gente viu que rompeu aqui, ele voltou, bateu nessa resistência e começou a retrair novamente. Aí ele veio, bateu nesse suporte aqui e começou a voltar. E houve esse bate e volta. Tá vendo? Bate e volta, bate e volta, bate e volta. Quando rompeu essa resistência aqui, que a gente fala que normalmente acontece que quando rompe uma marcação de um suporte ou de uma resistência, o mercado tende a seguir uma tendência. O que acontece aqui? Rompeu essa resistência, certo? A gente fez isso aqui. Nessa resistência, essa vela aqui rompeu. Então, a tendência é o quê? Que o mercado continue subindo, certo? Depois desse acúmulo aqui, o mercado rompeu, essa vela rompeu e a tendência seria de subir novamente. E foi o que aconteceu. Olha só aqui, teve esse acúmulo, fez um rompimento. A tendência é subir. Se a gente tivesse entrado nessa vela aqui, a gente poderia ter pego um win. Nessa doji, tá vendo? Doji é quando o preço, olha só, ele se torna 0 a 0, não sobe nem desce, ele estagna onde ele se iniciou. A gente poderia ter pego 1, 2, 3, 4 wins só aqui. Como eu costumo dizer, eu opero muito dessa forma também. A partir de um rompimento, eu entro na confirmação. Tem alguns modos operacionais. E algumas vezes, em alguns casos, eu entro depois da confirmação. Porém, a gente pode estar entrando na confirmação mesma. A confirmação seria essa vela aqui, ó. Certo? Depois de um rompimento, essa vela buscou essa resistência, que se tornou automaticamente um suporte, porque ele está aqui embaixo agora. Nessa confirmação, assim que ele encosta aqui, que essa vela encosta, eu faria uma compra. Por que uma compra? Porque, como eu acabei de explicar, quando uma vela rompe um suporte ou uma resistência, tende a seguir uma tendência. Se tivesse rompido no suporte para baixo, a tendência seria que ele continuasse descendo, certo? Nesse caso, depois desse acúmulo, houve um rompimento para cima nessa resistência. Então, a minha entrada seria de acordo com a tendência, certo? Então, nessa confirmação, eu faria uma compra, porque eu queria seguir exatamente o movimento do mercado. Então, tocou aqui, eu faria uma compra, certo? Nessa próxima vela também, eu poderia estar efetuando uma entrada nessa resistência que se tornou um suporte por conta desse rompimento.
a gente viu aqui que respeitou bastante. Eu deixei outro exemplo aqui. Aqui a gente tratou de um rompimento com a tendência de alta, tá? E logo após aqui a gente teve um exemplo com rompimento de baixa. Olha só que bacana. Logo depois desse acúmulo houve esse rompimento, certo? O preço veio aqui em cima, houve outra resistência aqui em cima, tá vendo? Houve outro acúmulo de preço aqui, tá vendo? Isso é um outro acúmulo. Por quê? Porque as velas ficam uma do lado da outra aqui, ó, bem próximas, tá? A taxa de preço fica bem próxima uma da outra. E aqui, tá vendo que bateu uma, duas, três vezes? A gente considera que que seja um local apropriado para estar fazendo uma marcação, tá? Porque o preço tá batendo, porém ele não tá ultrapassando, ele tá batendo e retraindo, batendo e retraindo, batendo e retraindo. Então a gente pode estar fazendo essa marcação. A partir desse acúmulo também, a gente viu que houve um rompimento. A tendência seria do quê? Do mercado continuar uma tendência. E isso eu tô falando aqui para vocês nesse exemplo em 1 minuto, certo? Esse exemplo aqui eu tô dando em 1 minuto. E o que aconteceu aqui? Houve um rompimento. Assim como nesse exemplo aqui, houve um rompimento e o mercado foi e subiu. Aqui nesse exemplo, como está rompendo para baixo, a tendência seria que ele descesse. Então, eu entraria nessa vela aqui com uma venda. Por quê? Porque ele está rompendo para baixo, certo? A minha entrada seria nessa vela, seria um in, ok? A partir desse momento, eu esperaria para ver o comportamento do mercado. Aqui a gente viu que ele entrou também um acúmulo de preço. Eu esperaria para ver se houveria um rompimento ou não. Porque se acontecesse um rompimento, como aconteceu aqui, eu entraria com uma operação na tendência, ok? Como eu falei, eu poderia estar efetuando operações dentro desse acúmulo. Sim, vocês viram que respeita bastante. Olha só, aqui no início, nessa resistência, bateu, voltou, veio de um rompimento, bateu, voltou. Aqui nesse suporte, bateu, voltou. Aqui, a gente tá vendo que bateu, voltou também. Então, assim, são marcações. Quando tem um acúmulo de preço assim, costuma respeitar bastante. E como eu falo, sempre espera para ver se realmente está respeitando, tá bom? Vamos lá aqui, nesse exemplo, rompeu, certo? A minha operação seria efetuada nessa vela aqui, porque essa foi a do rompimento. Tudo bem que ela nasceu aqui, só que eu venho de uma marcação que estava sendo respeitada no momento. Então, se houvesse esse rompimento, eu entraria nessa próxima vela de confirmação. A vela de confirmação é uma vela que se confirma uma tendência. Se rompeu para baixo, essa vela de confirmação, o que a gente espera é que ela continue descendo também. Então, eu entraria nessa operação para venda. E olha só, finalizaria de uma forma bacana, do jeito esperado que a gente queria aqui, tá bom? Como eu estava explicando para vocês aqui, estou trazendo a questão do acúmulo de preço, certo? Com rompimentos, seguindo uma tendência. Então, toda vez que a gente tiver um acúmulo de preço, a gente vai trabalhar, tá? Para a tendência do mercado a partir de um rompimento. Posso estar operando dentro desse acúmulo? Posso sim. Não é uma forma ruim de estar trabalhando, como eu falei, a gente está vendo aqui sobre velas de M1 nesse operacional, tá bom? Pode fazer em M5, pode fazer em M15, porém, eu acho mais eficaz nesse tipo de operacional aqui, em acúmulo de preço, mais efetivo para M1, ok? Ou você pode pegar operações dentro do acúmulo, mas a forma mais segura é quando rompe, tá bom? Porque a partir do momento que rompe, como eu falei para vocês aqui, a tendência é que siga o movimento dessa vela de rompimento, tá bom? Que siga o movimento da vela de rompimento. Então, se uma vela rompe verde,
é uma vela compradora, uma vela de força compradora, então eu vou entender que o movimento vai seguir para cima, porque veio com essa força de compra. Então, os meus próximos movimentos esperados dos candles das velas serão com forças compradoras. Ou, aqui nesse exemplo, como foi uma vela vermelha que foi finalizada aqui, porém, ela foi respeitada. Ela foi respeitada porque ela veio de volta aqui para confirmar e ela retraiu. Isso significa que essa marcação, logo depois desse rompimento, foi considerada respeitada, tá bom? Nesses exemplos aqui também, vocês podem ver que a partir de um rompimento de venda, eu entraria para essa vela aqui, ok? Com uma venda, porque a força vendedora foi maior, rompeu essa marcação. Então, eu entenderia que a próxima vela seguiria a tendência de venda, tendência de força vendedora, ok? E assim como nesse próximo exemplo aqui, rompeu, entraria para venda, ok? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido a questão desse acúmulo de preço, tá bom? Como eu expliquei aqui, essa estratégia é muito boa para M1, ok? Onde a gente tem mais velas, ao contrário de M5, a gente precisaria aqui de 5 velas para formar um candle, certo? Então, essa vela, logo após essa vela, a gente precisaria de 1, 2, 3, 4, 5. Então, só isso aqui seria uma vela. Então, a nossa análise se torna um pouco mais difícil. A gente não veria esse acúmulo aqui em M5. Então, consta muito melhor para M1, ok? É isso, galera. Espero que vocês tenham entendido, certo? Quem não é inscrito ainda, se inscreve, ok? Ativa o sininho. A gente tá com um probleminha nas notificações, então ativa o sininho para você estar recebendo sempre as novidades que eu estiver postando aqui, ok? E é isso aí. Até o próximo vídeo.